Boa noite a todos. Dando início aos trabalhos para apreciação do edital número 6, 2024, das denúncias do Tribunal de Justiça Esportiva do Futsal do Estado do Paraná. Dando as boas-vindas nesse momento ao Dr. Lucas Vargas, Dr. William. Boa noite aos ilustres auditores. Na Procuradoria, Dr. Lucas Silvestre, meu boa noite. Boa noite ao Dr. Paulo Guiforme, ilustre advogado, e demais presentes. Também dou meu boa noite, as boas-vindas à doutora Ana, que sempre nos assessora aqui na secretaria. Dando início na pauta de hoje, pergunto já à secretaria se temos preferências cadastradas. Perfeito. Então, preferência cadastrada, Dr. Paulo Guiforme, autos 22, 2024, autos 24, 2024 e autos 28, 2024. Perfeito, doutor? Teremos uma inversão de ordem, né? Será apreciado os autos 28, 2024. Relatoria, doutor Lucas Vargas. Doutor Paulo, temos provas a serem produzidas? Boa noite, senhor presidente, da pessoa que representa mais os auditores, da Associação Disciplinar, do procurador Silvestre, meu amigo, João Pedro, terapeuta Paraná Clube, que gentilmente apareceu ao julgamento, e a Ana, nossa secretária. Existem, sim, provas a serem produzidas nesse caso, senhor presidente, principalmente no documento oitiva do denunciado, que se encontra em cada sessão. Perfeito, doutor Paulo. Doutor Lucas defere as provas? O Lucas, sim, deferido. Então, doutor Lucas, já provas deferidas, tem a palavra para proferir o relatório. Por gentileza, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Então, trata-se dos autos 28, 2024, partida válida pelo Campeonato Paranaense, primeira fase masculino, Série Prata, partida entre Paraná Clube e Cianorte Futsal, que ocorreu no dia 23 de março de 2024. A Procuradoria denuncia o senhor Pedro Mate Baldassar, fisioterapeuta do Paraná Clube, por reclamar de maneira assintosa das decisões da equipe de arbitragem. Consta no relatório que, aos 15 minutos e 57 de jogo, o árbitro auxiliar, senhor Jailson da Silva Silor, expulsou por dupla advertência o senhor João Pedro Mate Baldassar, fisioterapeuta do Paraná Clube, após insistir em reclamar assintosamente das decisões da arbitragem, gesticulando com os braços abertos, dizendo em alto e bom tom: "Vocês são cegos, não viram que foi pênalti?" Relato também que o mesmo havia sido advertido instantes antes com um cartão amarelo, por também reclamar da arbitragem em suas marcações. Ao se retirar de quadra, o referido bateu palmas ao árbitro auxiliar e a mim de forma irônica e disse: vocês estão de parabéns, poderam com o jogo." Nesse sentido, a Procuradoria denuncia o fisioterapeuta por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Deixo de fazer nova leitura do relatório, visto que já estava transcrito na denúncia, já foi feita a leitura. A denúncia é tempestiva. O denunciado não possui antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Considerando que não temos mais algo a produzir, com a palavra aí a doutor Paulo aí para a manifestação da prova, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Bom, boa noite novamente, João. Lhe agradeço por ter se disponibilizado, mesmo que eventualmente participar desse julgamento. João, inicialmente, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. O senhor é fisioterapeuta da equipe do Paraná Clube? Eu sou fisioterapeuta do Paraná Clube. Deste ano, do fim do ano passado a este ano. Ano passado eu estava no Medianeira, futsal também. Então, já faz 2 anos que eu estou trabalhando com futsal e eu nunca tive um acontecimento assim. Não foi a primeira vez. Perfeito. Senhor João, eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho dos auditores, o que aconteceu ali no momento, o que foi a dinâmica dos fatos pelos quais o senhor vem denunciado. Tá.
Eu acabei me exaltando mesmo, fiquei estressado com um certo lance, porém, não coloquei palavrões, igual está escrito. Acabei batendo palma para eles quando eu saí, porém, não gesticulei com o braço no primeiro cartão, eu só levantei junto com o preparador físico e o treinador, e acabei parabenizando os dois árbitros, porém eu não falei palavrões, nenhum momento. Certo. Senhor João, você se recorda se você foi expulso dessa partida com um cartão vermelho e um segundo cartão amarelo? Foram 2 cartões amarelos, e daí ele me mostrou o vermelho, mas após os cartões amarelos. Teve dois cartões. O senhor já pontuou, mas enfim, para que fique claro, você nunca teve, então, qualquer problema com a justiça esportiva, nunca foi julgado por qualquer ato de indisciplina. Nenhuma vez. É a primeira vez que isso acontece. Certo. Em algum momento, João, você quis, foi desrespeitoso com a equipe de arbitragem, que ofendeu eles em algum sentido? Olha, quando eu me estressei assim, eu fui um pouco assintoso na minha reclamação, porém, quando eu voltei, eu fui para o vestiário, no intervalo eu retornei, pedi desculpa para a mesa, para as 2 mulheres da mesa e para os 2 homens que estavam em quadra. Fui pedir desculpa para os 4, e eles falaram, não me recordo qual árbitro foi, mas foi um árbitro de quadra, que falou para mim que acontecia, que estava tranquilo, isso era normal para eles. E aí eu pedi desculpa novamente e me retirei de quadra novamente. Perfeito, senhor João. E depois dessa partida, então, você já cumpriu, inclusive, a suspensão automática no último jogo da equipe, certo? Sim, contra o Apucarana. Uhum. Perfeito. Obrigado, senhor João. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Uma procuradoria, algum questionamento? Doutor Lucas? Sem perguntas, senhor presidente. Pois não, esteja à vontade, doutor Lucas. Só eu falei sem perguntas, não sei se meu microfone está funcionando. Ah, perfeito. Então, não havendo mais provas a serem produzidas, com a palavra a Procuradoria, doutor Lucas, aí para as manifestações da Procuradoria, por gentileza. Tem a palavra. Então, cumprimento e desejo uma boa noite ao excelentíssimo presidente, aos nobres auditores, à secretaria do tribunal, ao doutor Paulo, nosso colega aí já conhecido, e aos demais colegas aí presentes. Senhor presidente, a presente denúncia trata-se de um caso que, ao meu verificar aqui, eu fiquei impressionado, pois trata-se de um médico fisioterapeuta da IPD do Paraná Clube, que foi expulso pelo fato de reclamar de maneira assintosa com a equipe de arbitragem. Ainda ao ser retirado de quadra, ironicamente, ele bateu palmas para os árbitros e continuou a reclamar, conforme é descrito em súmula, proferindo xingamentos aos árbitros. Analisando esse caso, senhor presidente, eu fiquei me perguntando o porquê de um médico fisioterapeuta reclamar das decisões do árbitro, fugindo completamente da sua competência ali laboral, ferindo assim também a ética e a disciplina desportiva. Então, dessa forma, eu ratifico ali os termos da denúncia e requer também a condenação do senhor João Pedro nos termos do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Ação com a palavra, doutor Paulo Guiforme, por prazo regimental. Doutor Paulo, tem a palavra. Obrigado novamente, senhor presidente. Bom, nobres auditores, pese aqui, a Procuradoria muito bem no seu papel, tenta trazer uma gravidade aos fatos, tenta deixar tudo um pouquinho não, nesse caso, bem mais complexo do que realmente aconteceu. Aqui nós temos que nos ater especificamente aos fatos. Então, vem aqui denunciado o senhor João Pedro, colaborou com a Justiça Esportiva, depois do treinamento de EPD, que foi nessa tarde, se comprometeu a vir aqui, a dar efetivamente a cara a tapa, como a gente gosta de falar na Justiça Esportiva. Trata-se de um fisioterapeuta
jovem, a gente vê o semblante dele, um fisioterapeuta que nunca, né, no seu início, pelo menos, carreira, passou pela justiça esportiva, nunca foi expulso, não tem um padrão de comportamento desrespeitoso, de reclamações assintolas, nem nada nesse sentido, muito pelo contrário. Inclusive, excelências, aqui, o que salta aos olhos é que nem a equipe de arbitragem, na hora, achou que passou do limite, que excedeu o ponto. A gente percebe que o São João ele é expulso pelo segundo cartão amarelo. Ele reclamou? Sim, reclamou. Ele vem aqui, ele não nega os fatos. Ele fala que, em dado momento, subiu um pouco sem a cabeça. Isso é do jogo, excelência. Isso é do futsal. Em que pese exista, né, um entendimento de que membro de comissão técnica, fisioterapeuta, né, não pode reclamar, a gente também tem que levar em conta que são seres humanos, excelência, né? Estão no jogo, principalmente no ginásio da Kennedy, tudo muito próximo da quadra, muito no calor do momento. Então, algo que seja dito, alguma reação mais bravejada, digamos assim, vai ser reparada pela equipe de arbitragem, né? Então, a defesa não vem negar os fatos, não vem falar que o jogo concordou com as decisões de quadra daquela partida, mas também vem indicar que o senhor João veio aqui, ficou compromisso com a justiça esportiva, foi um lance de segundo cartão amarelo, inclusive aqui sequer é especificado na denúncia se ele está sendo julgado pela expulsão, pelo que ele fez depois. Então, isso, inclusive, em um certo ponto, é cerceamento ao exercício da defesa do senhor João, porque aqui a defesa não sabe se especificamente está sendo, vem, né, se defender de um segundo cartão amarelo, de uma atitude posterior, o que especificamente a gente vem a se defender. E quem está hoje no banco dos réus, excelências, o terapeuta da equipe, como a defesa já apontou, nunca passou por esse tribunal, que não proferiu qualquer xingamento à equipe de arbitragem, e que, inclusive, reconhecendo que, poxa, sim, posso ter efetivamente passado um pouco de ponto, no intervalo, ele retorna à quadra, se desculpa dos árbitros, de uma maneira bastante tranquila, uma mesa, e o que ele escuta dos árbitros? Fique tranquilo, isso acontece, é do jogo, a gente sabe. Então, excelência, o que a defesa pede nesse contexto, levando-se em conta, inclusive, que o senhor João já cumpriu a sua suspensão automática, é que ele seja absolvido. Porque não há de se falar em um apenamento esportivo, esportivo acima dessa suspensão automática. Quanto muito que não haja uma advertência lateral do terapeuta da EPD. Mas jamais que haja uma punição, além de uma partida, que leve-se em conta para fins de eventual dosimetria de pena, que ele é primário, e trata-se de uma EPD que disputa a Série Prata do Campeonato Paranaense. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo, pela brilhante manifestação defensiva. Como a gente sempre fala, é um prazer sempre ter o advogado aqui trazendo subsídios para apreciação dos feitos que nos são postos, né? Então, parabéns ao doutor Paulo e indago aqui o relator, doutor Lucas, está pronto para proferir seu voto. Sim, senhor presidente. Por gentileza, doutor Lucas, tem a palavra. Então, senhor presidente, de forma bastante breve, eu entendo que esse caso aqui é caso de absolvição, né? Porque é uma dupla advertência. Então, se porventura tivesse ocorrido uma dupla advertência e após essa dupla advertência ele ter proferido xingamentos ou extravasado ainda mais, a gente poderia sim condená-lo, né? Não é porque foi 2 cartões amarelos que de imediato a gente vai absolver. Porém, aqui as frases que traz a denúncia, num primeiro momento ele diz que os árbitros, vocês são cegos, não viram que foi pênalti. É uma reclamação ali dentro do normal, digamos assim, nada muito grave. E também no final ele fala, vocês estão de parabéns, né, puderam com o jogo. Lógico que ele errou, mas eu entendo que não tem peso suficiente nem para se trazer ao tribunal. Acho que é um caso que se resolve com a punição de jogo, a suspensão automática. Então, por esse motivo, eu voto pela absolvição. Perfeito, doutor Lucas. Parabéns aí pelo entendimento, pelo voto. Indago ao ilustre auditor, doutor William, se há divergência no voto do relator.
senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Paulo, que fez uma excelente defesa aqui. Coragem do João Pedro aqui dizer também que sim, ele confessa ali os fatos, né? Então, acho que vai ser muito bem colhida a real intenção do denunciado em quer dizer a verdade. Então, por isso, eu acompanho a coisa para o presidente. Bem simples. Perfeito, doutor William. Considerando o voto dos ilustres auditores, eu hei de acompanhar, neste caso, na integralidade, o voto do relator também. Então, com relação aos autos 28/2024, Campeonato Paranaense Série Prata, com relação ao denunciado, senhor João Pedro Mate Baldassar, fisioterapeuta da equipe do Paraná Futsal, denunciado por infração no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por unanimidade de votos, fica absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência aos julgamentos, agora retomamos a ordem natural, também de preferência do doutor Paulo Guiforme, autos 22/2024, visto, doutor Paulo? Perfeito, senhor presidente. Provas a serem produzidas, doutor Paulo? Existe, senhor presidente, além de alguns prints que foram juntados hoje à tarde no processo, também uma manifestação do treinador da categoria sub-17 do futsal. Perfeito. Relator, doutor William Rocha, provas, defere o pedido de provas a produzir, doutor William? Provas referidas. Então, doutor William, tem a palavra para proferir o relatório. Senhor presidente, eu vou aproveitar e fazer... vou relatar o 22, mas já serve de não 24, porque é o mesmo fato, o mesmo relatório, tá? Então, dois jogos no final de semana, a equipe não compareceu, né? O Paulo apresentar. A gente já faz um julgamento só para economizar. Ambos os autos. 22 e 24. Doutor Lucas, há algum problema para o senhor, pela Procuradoria, doutor Lucas? Não, perfeito, senhor presidente. Então, doutor William tem a palavra, por gentileza. Então, autos 22 de 2024, a partida que seria realizada entre a Pasto Esporte Médio e o Colombo, a equipe do Colombo Futsal. Categoria de base sub-17, a partida seria realizada no dia 15/3 no ginásio Albertina Salmão, na Paranaguá. Então, conforme vem o poder de denúncia, oferece denúncia no passo do Colombo Futsal, em razão de que a equipe não compareceu à partida. A equipe da parte do quadro foi aplicado o WO. Nesse sentido, incorre a equipe denunciada no artigo 203 do CPJD. A denúncia levava do doutor Daniel do Tráfico. A denúncia é tempestiva, senhor presidente, devidamente recebida pelo vice-presidente do Centro Tribunal. A equipe do Colombo Futsal possui antecedentes por infração ao artigo 1913 do CBJD, no valor de R$300. Os autos 104 de 2024, denúncia foi julgamento dia 6/7/2023. E também um outro precedente, realizado pela Comissão Extraordinária, do dia 26/10/2023, onde a equipe foi denunciada também no 1 e 3, que foi penado em R$600. Esses autos 22 e 24. E os autos 24 de 2024, que seria, então, no caso, a partir entre o Israel, Araucária e Colombo Futsal. Senhor presidente, breve síntese, esse é o relatório dos jogos. Dois jogos. Então, aí aqui no 24, desculpa dar pausa, para apresentar aqui que os autos 22 vêm só do 203. Aí no 24, ele vem do 203, parágrafo 3º, que assim diz. Em caso de reincidência específica, a entidade participativa será excluída do campeonato, torneio equivalente a disputa. Vai pensar acrescentar que daí nos autos 24 tem que ser denunciado no parágrafo 3º do 203 também. Perfeito.
Provas documentais juntadas aos autos, apreciadas pelo relator, perfeito. Prova audiovisual a ser reproduzida. Por gentileza, doutora Ana. Até, senhor presidente, eu só encargo se a gente inicia pelo vídeo ou pelas provas documentais. A prova documental, se ela foi relacionada aos autos, ela já foi objeto de apreciação pelo relator. Não há nada que se discutir. O que será exibido será a prova de vídeo, no caso, doutor. Se o doutor quiser discorrer sobre a prova, esteja à vontade, doutor. Como é um depoimento, senhor Moreira, só para contextualizar, esse é o Breno, ele é o treinador, enfim, nesses clubes além, né, serem treinadores, são os responsáveis, né, pela categoria, proteção de documentação e todas esses pontos. Então, esse que vai falar é o Breno. Bom, só para pontuar, doutor Paulo, nesse caso, considerando que há o depoimento pessoal virtual, né, através do vídeo, nós apreciaremos, logicamente, o depoimento nessa forma, e o doutor se manifestará, logicamente, nas suas razões defensivas. Perfeito? Muito boa noite, senhores. É um prazer estar falando com esse tribunal. Aqui quem fala é o professor Breno, responsável pela modalidade de futebol de salão do município de Colombo e coordenador de nossa categoria de classe. Venham, nesse momento, através do nosso procurador jurídico, o doutor Paulo, repassar, né, as informações pertinentes ao caso. E, no momento nenhum, de Colombo, especificamente na categoria 17, se recusou a se apresentar para a competição. Acontece que, como já é de conhecimento dos senhores, não é mais permitido registrar atleta por prefeitura. Então, a gente tem um CNPJ do Real Colombo para registrar esses atletas. E, exatamente em janeiro, o estatuto venceu. Então, todas as providências, através da extensa diretoria, né, que são 15 membros, recolhimento de documentação, assinaturas de primeiro conhecidas, foram enviadas ao cartório. E essa documentação não ficou muito fácil. Inclusive, conforme o nosso procurador tenha os áudios, tenha todo acesso às conversas, né, na segunda e terça-feira da semana, que é a competição, a gente buscou contar com a comunicação, né, técnica, explicando a situação, que o problema, talvez, se postergasse até a sexta-feira, que seria a data do jogo. Visto que o prazo limite, né, para o registro desses atletas era na quarta-feira. Pois bem, a quinta-feira esse documento só estava nas nossas mãos, conforme consta do CAGEA, que é uma catástrofe de atleta da competição, já tinha dias de atletas com a documentação ok no sistema. Porém, esses nomes ainda não saíram no vídeo devido a essa documentação que não ter chegado para nós. Consequência, a gente não ter repassado para a senhora Patrícia para validar o cadastro. Na sexta-feira, eu entrei em contato novamente, informando que a gente não teria condições de descer da cidade para voltar pelo problema da documentação que ainda não estava ok. O próprio Google entrou, né, em contato, montou um grupo de WhatsApp para que a gente tentasse, da melhor forma possível, resolver essa situação, tentando remarcar o jogo de semana. Apenas uma equipe se colocou à disposição, né, a outra foi e foi resolvida através da entidade que está no Bagual. Mesmo contra a nossa vontade, contra a nossa intenção, existia um número de atletas X para participar do evento, né? Só que o registro desses atletas não foi validado no vídeo devido ao problema dessa comunicação. Pois bem, na própria sexta-feira, às 19h15, essa documentação através do cartão chegou no nosso grupo. E já não havia tempo hábil para que a gente descesse jogar e fosse validado o cadastro, né, do nosso CNPJ pela entidade. Então, como os senhores protegeram, a partir de segunda-feira, todos esses atletas, inclusive o futsal feminino, do CNPJ, quanto o futsal masculino, das categorias sub-7 até o adulto, começaram a aparecer no vídeo. Eu espero
a sensibilização dos senhores, porque não houve uma fé, não houve uma vontade. Eu estou aí há praticamente 25 anos como treinador, né, de ouro, prata, bronze, quase, e eu não tenho histórico nenhum de uma fé espiritual. Não possível. E todos têm uma ótima decisão, que eu quero. Nossa, um grande abraço. Se precisar de alguma coisa que de longo, o nosso filho de futsal está à disposição de vocês. Perfeito. Alguma prova mais eletrônica? Mais outro ponto? Não, não. Perfeito. Perfeito. Por isso que existem os prints, né? É justamente que o senhor Breno mencionou no áudio, tanto dele com a Patrícia, que é responsável pelos registros da federação, quanto com o Rude. O de Marcinho, só para contextualizar, é o responsável da federação por todas as competições de base. Olha, bom. Rapidinho. Essa conversa só, no dia 14 de março, né, então, dias antes da realização dessa etapa, né, da Campeonato Paranaense série, aqui é o senhor Breno, inclusive, o próprio celular dele avisando. Aqui está escrito Departamento de Registro, né? Então é um contato que a Patrícia, da Federação, utiliza para conversar com os clubes. E aqui é se puder dizer, por favor, é um dos momentos, né, em que o senhor Breno ele avisa, né, que, enfim, esse documento do cartório ele não ficou pronto, mas um pouquinho. Esse documento, né, ele não está pronto, que existia uma certidão pendente, né, e que aqui que eles estavam clube aguardando, né, uma definição, inclusive do RUD, que é do departamento da federação, que estava disposto a fazer essa composição com as equipes. Aqui é esse print, né, que o senhor Breno menciona, o sistema de registros, né, mostrava aqui esses atletas, ele um pouquinho ruim, mas enfim, esses atletas habilitados, mas que não haviam caído no vídeo. Justamente porque faltava essa documentação. Daí o Breno, enfim, indica que está tentando ajustar isso, chegando lá, né, no cartório, vai ligar para o fundo, enfim, e a Patrícia da Federação responde. Acho que seria interessante você falar com o Ruth. Eu, Patrícia, registros, né, não tenho mais o que fazer. Mas veja com eles para resolver. Se puder dizer. E esse print daí é com o Ruth, né, que ele indica que passou por Luiz, aqui também da Federação, que da parte da Federação, ok, né, se os clubes concordarem, faz esse adiamento, não tem problema, a Federação se sensibilizando, né, com a EPD. E, enfim, o próprio clube aqui de boa fé, né, indicando que acha difícil que isso seja resolvido, mas que seria bom, né, inclusive, avisar as equipes apenas para não descer lá para nada. Porque as próprias equipes, né, a Araucária e a outra equipe, que era a PAF, a Araucária, a equipe do Colômbia, mais uma equipe para que não descesse à toa, né, até o litoral, enfim, a gente sabe que ainda mais na base dessas equipes, tem ali o investimento contado. E, enfim, basicamente nesse sentido, os treinos. Senhor presidente, senhor relator. Perfeito, doutor Paulo. Alguma questão mais probatória, doutor Paulo? Estou satisfeito. Está satisfeito? Doutor Lucas, tem a palavra para as suas considerações. Senhor presidente, aqui a gente está julgando os dois casos, né, por se tratar da mesma mesmo artigo infringido, né? Então, nesse caso aqui, a condenação viria em uma afronta direta ao disposto do artigo 203, né? Pois a EPD Colombo Futsal deixou de comparecer à partida contra a PAF e aconteceu no mesmo dia contra a Ismel Araucária, né? E apesar de terem trazido aos autos prints e o vídeo ali solicitando um possível adiamento dessa partida e, enfim,
ele deixou de comprovar que houve essa aceitação necessária aí por parte da APAF, né, e da Ismel Araucária. Então, dessa forma, eu ratifico ali os termos da denúncia e requer-se a condenação da EPD denunciada conforme o disposto no artigo 203 e posterior 203, parágrafo 3º do CBJD pela reincidência. Perfeito, doutor Lucas. Obrigado. Brilhante, como sempre. Passo a palavra para o ilustre advogado, doutor Paulo de Forme, para a sua manifestação dentro do prazo regimental. Tem a palavra, doutor Paulo. Obrigado, senhor presidente. Com tese, novamente, das alegações trazidas aqui pela nova Procuradoria, há de se fazer um parênteses, antes de nós adentrarmos ao mérito aqui desse processo. Qual que é esse parênteses? O Colombo, ele não é denunciado pelo WO. No Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sequer existe definição para WO. O Colombo, ele é denunciado nos termos do artigo 203, que fala deixar de disputar sem justa causa. Isso é diferente do WO. Então, é necessário que a gente faça essa distinção. Com certeza, ela vai ser fundamental para a resolução dessa demanda. O Colombo, sim, sofre o WO. Com certeza. Inclusive, concorda que caso os clubes não concordassem com o adiamento, que caso essa documentação que fugiu a seu controle, todos aqui são advogados, sabem como é que funcionam esses trâmites, o clube em janeiro deu entrada. Isso tem sido seu estatuto. Essa competição foi meses depois. Então, não há o que se falar em desídia, porque o clube deixou para a última hora. Ele não deixou para a última hora, não. Não há o que se falar no sentido contrário. O que aconteceu? Foi um atraso em um documento. Sim, o cartório emitiria seria essencial para que esses atletas adquirissem posição. Então, o Colombo, de boa fé, procura o registro da documentação. Fala, tem um problema na minha documentação. Pessoal, isso na semana anterior. O pessoal ainda não caiu no vídeo. Estou tentando resolver. O que eu faço, federação? Registros indica. Converse com o Rude. De Marcílio, responsável pelas competições de base aqui do Estado. O que o Rude fala? Entende a situação, se propõe a resolver, fala, não, vamos trazer o juiz para conversar, a federação entende, vamos tentar com que a PAF, a Araucária concorde, a gente remarca, não tem problema nenhum, sabemos que não foi culpa de vocês. O que acontece? A PAF concorda e a Araucária não. Então, o próprio clube se manifesta no sentido de, Rude, então, se a nossa certidão não ficar pronta, e se os clubes não concordarem, avise eles. Às vezes a gente faz o WO e ninguém precisa descer lá. O que aconteceu nesse caso, excelência? A PAF e a Araucária entraram em quadra com o juiz apitar e deu WO, que já tinha sido decretado dias antes. Então, o clube, desde o primeiro momento, se resta comprovado, não houve uma fé, o clube tentou resolver junto à federação, a federação se compareceu e falou, não, a gente vai ajustar, vamos remarcar, nem que seja em dia de semana. E, novamente, o clube admite que essa certidão não ficou pronta, inclusive sugere o WO para facilitar para todo mundo. O WO, isso é importante falar, quem sabe o procurador denunciante não tem conhecimento desse fato, já eliminou o Colombo. Não há se falar em aplicação de parágrafo 3º, excelência. A gente está falando aqui de uma competição que acontece por etapas. A partir do momento que o Colombo leva a WO nessas partidas e perde todos os jogos, ele vai ficar em último colocado nesse grupo. Ele está eliminado. E acabou ali, excelência. Não há o que se falar, deixar de disputar sem justa causa. Que causa mais justa é essa? O que o Colombo tinha que ter feito? Entrado com esses atletas em quadro e vir denunciado nos termos do 206? Ora,
Então, aqui, excelências, não há o que se falar em qualquer multa, porque nunca passou por isso, né? A sua trajetória, a gente vê, sim, 2 reincidências do ano passado por descumprimento de regulamento, são questões, nesse caso, uma eu me recordo bem relacionada a uma ambulância que atrasou para chegar em um jogo da Bronze, que era um dia de chuva muito bom, mas não é um clube, excelência. O senhor Breno vem aqui, caricato de sala do Estado, rodado por clubes da série ouro, bronze, prata. Por que a expressão ocorreu dessas, excelências? Então, aqui, que a defesa quer e busca que os senhores entendam, é que o clube não está sendo denunciado pelo WO. Pelo WO, sim, ele já levou todas as punições cabíveis. Perdeu os 2 jogos e, vira em consequência, foi eliminado da competição. Resolvido o litígio. Não houve infração ao artigo 213, porque há, sim, nesse caso, justa causa. Justa causa essa reconhecida pela própria Federação Paranense de Futsal. Então, aqui, excelências, não existe outra alternativa para esse caso, senão a solução. Não houve infração. Houve o WO, mas não há WO no código. Ele não está sendo denunciado pelo WO por isso. Digo mais, caso vossas excelências entendam diferente, não houve justa causa, né? Aliás, faltou, né, somente uma causa justa, como não entrasse em quadro, que definitivamente não se espera, que então haja só uma condenação, mas não 2 excelências. Antes da sessão, inclusive, brincávamos, né? Saudades do tempo em que íamos, né, para o litoral para passar o dia jogando uma rodada de estadual. Ora, se essa partida é no sábado, como é que a equipe 9 horas vai lidar com os jogadores e na outra partida, aliás, às 9 horas não vai ter lidar e depois vai ter, assim, é um fato. Assim. Isso aqui foi para a rodada, né? Foi para aquela fase da competição. Então, caso haja qualquer apelamento, novamente, não se espera que ele seja feito somente uma vez. Levando em conta que o Colômbia, uma equipe da série bronze do nosso estado, que há 2 penas sobrevive no calendário do futsal estadual, e trata-se aqui de categoria sub-17. Então, o maior lesado, nesse caso, é o Colômbia. Quer da visibilidade desses atletas, que quer que esses atletas joguem uma bronze, joguem no 20. Não é um clube, perdão da palavra, casa da mãe Joana. Focadamente preocupado com isso. O que requer que haja substituição da EPD em ambas as demandas, que caso haja um apenamento, que seja feito somente uma vez. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo, pela brilhante manifestação em relação aos autos aos quais está sendo patrocinado. Brilhante como sempre. Parabéns. E, neste ato, indago aí o relator se está pronto para proferir seu voto. Diria até para o ilustre auditor para pontuar bem com relação a cada autos aos quais, logicamente, estará proferindo o vosso voto. Por favor, esteja à vontade. Muito altas, Gutierrez. Esteja à vontade. Então, tá bom, então vamos lá. O presidente, o doutor Paulo, quer parabenizá-lo novamente pela brilhante defesa apresentada. Ele é uma pessoa que chegou recentemente na justiça esportiva e veio sendo um brilhante trabalho. Eu queria pontuar isso aqui, porque está cansado de, às vezes, ser sempre os mesmos, assim, não apresentarem fatos novos, acaba que a gente fica preso sempre às mesmas situações. Senhor presidente, em relação ao processo antigo aqui, a defesa caminha muito bem em suas revelações aqui, se preocupou em trazer ali as conversas, né, que demonstram que o clube estava tentando, né, de todas as maneiras ali que pudesse dar condição de jogo aos seus atletas ali, mas eu também não posso exigir que, de fato, o clube não conseguiu comparecer na partida ali, trouxe certo prejuízo a essa
essa rodada, que inclusive era a primeira do campeonato. Justamente a primeira rodada do campeonato ali. E acabou que, de fato, entendo eu, esse processo aqui que houve, de fato, ali a infração artigo 203. Queria pontuar aqui também, doutor Paulo, que só não entendo aqui também, assim, a equipe procurou se preparar para o jogo ali também, mas eu acho ali que não vou nem dizer que foi desídio, né? Não vou alegar isso, não seria da minha de falar que a equipe atuou com desídia, mas entendendo que poderia ter se preparado um pouco mais com essa questão ali do estatuto que o comentou, né? Que em janeiro não estava pronto ainda, né? Então, de repente, isso poderia ser evitado ali com essa situação, mas obviamente nos parece, de fato, que houve um atraso ali no cartório ali também, né, para que a documentação pudesse ficar a tempo e até tivessem reais condições de jogo ali. Mas eu também entendo que, com a apresentação dessa documentação, dessa entrada dessa documentação lá no cartório, ficaria um pouco mais comprovado a real intenção da equipe. Não digo a real intenção da equipe, porque foi dado entrada lá, o prazo seria de 15 ou 20 dias, houve um atraso lá e que acabou prejudicando, de certa forma, a equipe, né? Entendo que nesse ponto acabou pecando essa ausência desse protocolo ali, dessa entrada lá no cartório. Por isso, doutor Paulo, eu entendo assim, que a equipe resta, de certa forma, ainda que não na sua totalidade, ocupada pelos fatos ocorridos no dia 15 de março, né? No dia 15 de março. Por outro lado, também, como já dito, né, a equipe procurou dar condições de jogo, dar condições para que a rodada pudesse acontecer, de modo que também não vejo por aplicar um sistema gravidade uma multa que preceitua o artigo 203. Então, assim, senhor presidente, em relação ao 224, deixa de aplicar a questão do parágrafo 3º, tá? Se for entender ali que essa reincidência específica, eu entendo ela que ela caberia muito melhor numa situação, se teve o jogo nesse sábado. No próximo final de semana, teria rodada e a equipe, em 2 finais de semana, não compareceu ali, por isso seria essa reincidência, acredito eu, seria melhor aplicado. Então, por isso, considerando o pessoal no mesmo dia, mas em partidas diferentes, e por isso, o Paulo da Caveira não entendo como um ato só, tá? No passado aconteceu muitos casos, provavelmente esse ano vai acontecer, de ter a rodada no final de semana e, eventualmente, chega no ginásio e não tem a internet disponível. Ano passado, carregou de denúncia nesse sentido, e a gente sempre apelou em individualizar os jogos. Tá? Então, por isso, vou entender a individualização da pena aqui. Considerando tratar-se de categoria sub-17, a gente sabe que as equipes não querem grandes rendas aí, então, essa questão também que a gente não pode apelar. Já foram severamente punidos, né, com a ausência da partida, a questão da moçada querer jogar ali, né, a gente sabe do pessoal de 15, 16, 17 anos, ele quer estar jogando, quer mostrar o futebol ali, quer mostrar que possui posições de carreira ali, né. Então, por isso, senhor presidente, considerando todas as nuances do caso, comenta aqui, considerando tratar-se do sub-17, o qual já vem com as benesses do artigo 182, eu vou sugerir, tá, senhor presidente, não olhe os votos divergentes aqui, para que a gente possa chegar no consenso, para não prejudicar ainda mais a equipe, tá? Eu vou sugerir como R$500 por partida, em concreto já. R$500 por partida em concreto, totaliza R$1.000. R$500 para os autos 22, 2024, e R$500 para os autos 24, 2024. E deixa de aplicar o parágrafo 3º, senhor presidente. Fica por ali por 203. Deixa de aplicar o parágrafo 3º, que seria a eliminação. Não, ele seria a questão da reincidência. Doutor Paulo, já estava me faltando na memória aqui até, o doutor, nosso presidente me mostrou aqui que no artigo 24 do regulamento específico, ele diz aqui, na hipótese de uma equipe vencer o jogo por WO, além dos 6 pontos ganhos, terá a seu favor o placar de 1-0 e o gol ser acreditado ao capitão da equipe, independentemente das sanções possíveis no JD. Parágrafo 1º. A equipe que perder 2 jogos por WO será eliminada da competição. Tá? Então, ele bateria meio que confronta ali com a questão da reincidência do parágrafo 3º. Então, o artigo específico já prevê essa questão ali de 2 jogos, né, da eliminação.
Mas eu vejo que ele não veio no 191.3, né? Ele seria o descumprimento específico do artigo 24. Tá? Então, eu deixo de aplicar reincidência essas duas situações, como também não há menção a esse parágrafo, porque só fiz uma pontuação, tá? Porque o regulamento específico já prevê essa situação de 2 jogos, tá? Então, mas por ser num final de semana, eu devo aplicar reincidência neste caso. Perfeito, doutor William. Indago o doutor Lucas se há divergência no voto do relator. Tem um pouco de dúvida aqui em relação a essa questão do regulamento específico, né? Eu só fiz a menção, tá, doutor? Só para... Ele não veio no 191.3, né? Eu só mencionei que o regulamento específico ele já prevê com 2 partidas seguidas. Não, minha dúvida é só se a federação consegue, se for o caso, eliminar da competição sem passar pelo tribunal, aplicar direto no Administrativamente, né? Porque, de certa forma, não houve um descumprimento, né? É uma previsão. Né? Sim. Ele diz o artigo específico, né? Realmente não é muito simples aqui. Exatamente. Até esse entendimento do doutor de que, por ter sido no mesmo dia, não haveria uma reincidência, eu já até defendi esse entendimento na questão da advertência. Só pode uma advertência a cada 6 meses. Até acho que na época o doutor Guilherme estava pela procuradoria. Eu utilizei isso realmente, porque a ideia da reincidência ali é que tem uma possibilidade maior depois de você cometer o erro, tomou ciência dele, foi punido, e aí reincidiu. Então, eu até também... mesmo porque não está penado no 22 já, com 224, né? Então, não é exatamente. Então, eu concordo com o voto na questão ali de aplicar só o caput, não aplicar com esse entendimento de não ter essa reincidência. Agora, a minha dúvida, na verdade, não é nem só meu voto, a minha dúvida é para compartilhar com todos, se a gente decreta a eliminação com base no regulamento específico ou não. Não houve um descumprimento, é uma previsão, né? Que traz. Aí essa é a minha dúvida. Pois bem. Teve essa questão aí que o doutor também não teve a possibilidade. Teve a possibilidade, né? Está previsto, é público. Eu acho que assim. Porém, a denúncia não trouxe isso. Para a gente não haver essa petita, digamos assim, né? Aí acho que seria caso de remessa dos autos, né? Facilitaria para que a federação verifique se seria caso. Eu acho que é o mais... Como não veio no 191.3 ou 24, eu acho que daí a gente não comete esse erro, tá? Eu entendo assim, salvo melhor entendimento. Eu entendo da mesma forma. Eu acho que é o mais... Como não está na denúncia, para evitar aí um cessamento de defesa, eu entendo que a gente deve constar ali, então, que seja oficiada na federação, comunicado, houve essa situação, acredito que já tem conhecimento, né? Sim. Mas que esse tipo de medida aí fica a cargo, talvez, de um processo administrativo, uma nova denúncia, algo desse tipo. Só também em relação ao valor, eu também fico em dúvida ali pela demonstração de boa-fé da EPD, e por ser sub-17, eu vou divergir só no valor, não sei se o doutor William não tem o voto, mas R$250 para cada partida, dizendo que eles já foram eliminados sem jogar, e é sub-17. Eu confesso que eu pensei nos R$500 na totalidade, né? Mas é que eu só penso... a gente precisa fazer essa reflexão, né? Das equipes que acabaram indo lá. Eles sabiam, né? Que ia ter o WO, né? As outras equipes que se dirigiram pela CIF, que ia ter o WO. Mas, de todo modo, eles acabaram jogando entre si, acredito eu também. Ganharam os 3 pontos e... Essa é uma questão do custo pela rodada, né? Uma reflexão difícil de valorar a quantificação. Mas eu, de qualquer forma, doutor, eu vou votar pelos 250. Eu voto, não sei se o doutor... Doutor, então, só para que eu pontue, há uma divergência, logicamente, somente com relação ao valor. Ao valor. Pois bem. 250 por denúncia, né? Para cada autos e
cada denúncia, né? 500 aí em abstrato, né? 250 em concreto. 500, e no caso do Dr. William, 500 em concreto, que seria abstrato 1.000, indo para 500 em concreto. Não, 500 em concreto, 500 em concreto por jogo. por partido. Exatamente, que daria, Daí, se aplicada, a 1.000 já com aplicação do 82. se aplicada as benesses do 82 para cada autos, daria R$500 para cada. Perfeito. Eu sempre opino pelo valor e aí aplico as benesses pelo valor, né? Eu pediria a licença aqui ao nobre colega. Bom, no primeiro momento, né, até nós tivemos uma menção nos autos, quer dizer, no decorrer da formação do quórum para essa sessão, e há uma menção de que os autos postos a julgamento seriam autos de extrema simplicidade para apreciação. Um pouco, né? Todavia, cada caso é um caso e cada particularidade tem as suas peripécias e as suas perspicácias. Pois bem, eu estive analisando os autos, ambos os autos, né? Estive muito atento nas manifestações defensivas, que muito bem foram postas pelo doutor Paulo, que com grande galhardia defende ao seu patrocinado. Também ressalto a manifestação do ilustre, como que eu digo, o técnico, né, que veio até nós, né? Todavia, vem o técnico da IPD, eu não sei se o técnico da IPD está intitulado, logicamente, como presidente da IPD. Né? Não sei se o presidente é pessoa diversa do técnico da IPD. Embora saibamos que o técnico tome a maioria da frente dos trabalhos que devem ser feitos lá no dia a dia. Entendo que assume muitas obrigações, muitos compromissos, até porque faz um trabalho assistencial e social do bom andamento, logicamente, do esporte na cidade. Todavia, entendo que, no caso, embora haja uma manifestação através dos prints do WhatsApp relacionados aos autos, umas tratativas de regulamentação, de registro dos atletas, entendo que essas tratativas em si acabaram simplesmente para tentar subsidiar algo que deixou-se de ser, tomar providências em tempo hábil há muito mais tempo. A gente lamenta o ocorrido, todavia, em momento algum, nesses autos, há um ofício sequer da federação levantando as questões de problemas técnicos com relação ao registro de atletas, ao registro de EPD, com relação à sua participação no campeonato ao qual a IPD se candidatou a participar. Entendo que há muitos anos atrás, eu participei de uma competição, faço um parênteses, na qual os atletas, infelizmente, estavam com problema documental. E os jogos não eram tão próximos na região naquela oportunidade. E todos, com o interesse de disputar a partida, se dirigiram até o local de realização da partida. E externaram o ocorrido, e, diante dessa manifestação, houve um consenso, e a equipe acabou participando da partida. Neste caso, eu entendo que, por mais que tenha sido mencionado que, vamos descer em vão.
A rigor, com as tratativas que foram postas nos autos, a presença da IPD no local da realização da partida nos traria um outro universo de relato de súmula de jogo. Pois bem, a presença seria dita que todos estavam presentes para participar do certame. Aí, o bom senso, entendo eu, que iria cair à tona. Por quê? Porque não poderia, do meu ponto de vista, uma EPD recepcionar uma outra EPD para a realização dos jogos e por um problema técnico, que é aí, com a prova colacionada aos autos, dito, olha, tem um problema na federação. E nós estamos aqui para realizar a partida e não sermos desclassificados. Até porque, conforme dito pelo ilustre advogado, a IPD já está desclassificada. Não é? Então, do meu ponto de vista, por mais diligente que a IPD tenha sido, entendo que a mesma deixou de cumprir um regulamento do qual a mesma deve ter participado do arbitral, que teria que participar. Os problemas técnicos de administração, infelizmente, alguém teria que trabalhar para tentar resolver. A IPD, em momento algum, junta nos autos um ofício, uma manifestação junto à federação do seu descontentamento dos problemas técnicos que estava enfrentando. Deixa à mercê do sistema resolver o problema. Entendo que deveria ser mais diligente, IPD. E posso estar até equivocado, ser mais diligente em participar do jogo lá na sede que foi convencionado. Até porque as EPDs que não aceitaram a OWO, né, a presença da OWO, redesignar a partida, se porventura a IPD estivesse lá no local de realização da partida, eu posso estar errado, mas entendo que a IPD fatalmente iria disputar a partida. Poderia até perder e nós estaríamos apreciando aqui o resultado negativo que ela levou em face da IPD, que foi sem os seus atletas regulamentares, logicamente, por um problema técnico. Agora a IPD deitou num problema técnico para deixar de participar da partida, para deixar de estar presente no campeonato do qual queria e assim fez para participar. Então, feitas essas considerações, entendo, né, pelos autos 2022, 2024, o meu voto é, em abstrato, R$ 1.000 e a pena pecuniária aplicada às benesses do artigo 182, o valor de R$ 500, para os autos 22, 2024. Para os autos 24, 2024, né, que se trata da mesma infração, aqui nós podemos até ter um pouco de uma divergência com relação à aplicação da reincidência ou não, mas eu entendo que, neste caso, houve vamos dizer, uma reincidência reincidente, mas deixou de participar da partida, deixou de participar da segunda partida. No mesmo dia por uma conveniência, enquanto eu entendo que há uma reincidência. E para a reincidência, do meu ponto de vista, o meu voto, neste caso, é também para a eliminação da IPD. Com base no fundamento, no parágrafo 3º do artigo 203 do CDJD, subsidiado pelo artigo 24 do regulamento específico da competição, que fala, no seu parágrafo 1º, artigo 24, na hipótese de uma equipe vencer o jogo por WO, além dos 3 pontos ganhos, terá a seu favor
o placar de 1-0 e o gol será acreditado ao capitão da equipe, independente das sanções poníveis pelo TJD. Parágrafo 1º do regulamento específico. A equipe que perder 2 jogos por WO será eliminada da competição. Pois bem, o regulamento específico da competição não fala reincidência. Ela fala de perder 2 jogos por WO. E há a perda de 2 partidas por WO. Então, para mim, a equipe do Colombo Futsal, o meu voto é pela eliminação do campeonato. Esse é o meu voto. Em relação ao valor da... Com relação à multa, voto em abstrato também, o valor de R$1.000 e aplicado às benesses do artigo 182, dá o valor em concreto de R$500. Presidente, Pois, desculpa, eu só não quero nem dizer que eu acho que o voto do doutor foi brilhante e não tenho que questionar. É que eu entendo, pelo menos, que o parágrafo 3º, no caso da reincidência, o CBJ dele pressupõe que a equipe tem que ser ter sido apenada pelo CBJD, para depois caracterizar a reincidência. Entendeu? Por isso que eu deixei de considerar a reincidência. Outro ponto até que o doutor mencionou, que as partidas foram no mesmo dia, que uma convenção, na verdade, isso talvez até por uma questão econômica, né, que acontece 2 partidas no mesmo dia, para ter uma viagem só, e acaba que isso acaba prejudicando o EPD nesse caso, se a gente considerar a reincidência. Porque o padrão é um jogo 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Na base acontece ter 2, 3 jogos no final de semana. Então, numa situação normal que não tivesse esse fator econômico por trás, não teria reincidência aqui, pelo menos não no mesmo dia. Então, por esse ponto, não é querer tentar fazer mudar o voto, né? Mas como o doutor trouxe esse fundamento, pensei nesse outro lado também. só como eu posso rever a minha posição, né, lógico. Neste caso aqui, nós temos, logicamente, são 2 votos, né, para o apenamento. O apenamento é pacífico, né? Logicamente, a eliminação não é pacífica e também é vencida. É vencido, exatamente. É vencida. Perfeito. Eu concordo com os nobres colegas, conquanto eu vou manter o meu voto até nesse sentido, porque sou vencido. Né? E fica como eu digo ali, a menção, né? Fica o alerta para que, logicamente, se analise, logicamente, com mais profundidade no futuro. Né? Neste caso, considerando que sou o voto vencido com relação à eliminação, né, e a questão da reincidência, eu não vou modificar o meu entendimento. Né? Conquanto, né, fica o alerta com relação a essas questões, até porque o principal, logicamente, que está sendo posto a julgamento foi atingido. Seria uma questão de mudar o regulamento pelo que vem. Se tivesse uma menção, estou dizendo aqui só desenvolver, né? Vamos caracterizar a reincidência nos jogos que são utilizados no mesmo dia, por exemplo, eventuais apenamentos. Exatamente. Então, para deixar mas então aberta, assim, assim, eu acho que é até interessante, então, ter o voto divergente. Vamos fazer o seguinte, então, se é consenso aqui dos nobres colegas, vamos pedir à secretaria para oficiar a federação, né, com relação à questão de realização de 2 partidas no mesmo dia, né, que consta no regulamento específico da competição, em caso de para apreciar isso, ao menos. DWO, né, não ser apreciado como reincidência. Não, vamos
Então, finalizar, então. Uhum. Perfeito? Aí, Basicamente, no 24, a gente consta essa questão do regulamento. eu faço assim, daí eu faço que por maioria não foi aplicado para o terceiro e está com o do... Então, esse é simples, por maioria, o valor da multa. Aí, naquele último, é que tem a questão envolvendo parágrafo terceiro, que é bom ficar mais claro na ata daí. Perfeito. Só uma questão de ordem, nesse caso, a questão da eliminação seria os termos do parágrafo 3º do regulamento. Eu voto, logicamente, a eliminação com base no parágrafo 3º, com subsídio no artigo 24, parágrafo 1º do regulamento específico da competição. Se tivesse vindo no 191, aí podia pegar. Poderia, eventualmente, ficar, né? Ficaria mais fácil de jogar considerando as duas partidas, né? É difícil. Não, mas é isso, vamos em frente. Perfeito. Paulo, ela queria falar? Com certeza. E só uma pergunta, nesse caso, não foi em concreto para cada partida R$500. 500 para cada partida. Uhum. Daí totalizando R$1.000. Daí... Aqui até a defesa entende que assim, existem 3 votos pela condenação. Certo. E, nesse caso, havendo 3 votos para a condenação da IPD, ficaria sendo muito mais benéfico para a equipe. Então, uma multa a maior. Mas é que são... Não, mas é que no valor são 3, né? O do 2 por 500 e 1 por 250. Entendeu? Sempre por maioria. Nesse caso aqui não tem. Não tem minoria aqui, né? Não há um empate qualificado. Não, vou colocar. Daí qualquer coisa. Eu entendo que ficaria o mais benéfico no caso de empate. Está previsto. Não tem, nesse caso aqui não se questiona. Então, autos 22-2024, Campeonato Paranaense Base Sub-17, com relação a denunciado Colombo Futsal por infração no artigo 203 do CBJD, fica por maioria de votos condenada a pena pecuniária, em concreto, o valor de R$500, já aplicadas as benesses do artigo 182. Autos 24 de 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-17, com relação ao denunciado Colombo Futsal, fica por infração no artigo 203, parágrafo 1º do CBJD, por maioria de votos, condenado a pena pecuniária, em concreto, já aplicadas as benesses do artigo 182, o valor de R$500. E, por maioria, né, fica a EPD, né, absolvida da infração do parágrafo 3º do CBJD. Deixa de aplicar? Então, por maioria, deixa de aplicar o parágrafo 3º do CBJD. Este é o resultado ao qual proclamo. Obrigado, doutor Paulo, pela presença. Sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. E sempre é um prazer. Um abraço, boa noite. Boa noite. Até sexta-feira está disponibilizado. Eu mando para ela. Obrigado. Sexta-feira, 18 horas, né? Dando sequência, Tem fácil 23, 2024. Aí vejo um problema que se cria, né? Autos 23, a equipe atrasou 50 minutos. Se eu aplicar R$100 por minuto, dá R$5.000. Aí fica muito mais caro que do vermelho. Posso relatar? Pode, tem a palavra. Não temos mais nenhum interessado? Não? Perfeito. Então, vamos autos 23, 2024, Campeonato Paranaense, Base, Sub-15, jogo B, 002, APAF por SESMED,
e contra Venceslau Braz Futsal. Partida realizada em 15/3/2024. Denunciado Venceslau Futsal por infração do artigo 206. Relatoria, doutor William. Tem a palavra, doutor William. Então, Campeonato Paranaense, categoria sub-15, partida entre a Pax Esporte Médio contra Venceslau Braz Futsal. Partida realizada no dia 15/3, na cidade de Paranaguá. Deu bote errado. Então, vem denunciada a EPD Venceslau Braz Futsal, porque chegou atrasada, deu atraso no início da partida em 50 minutos. Dessa maneira, a partida iniciou às 21h20, e transcorreu normalmente. Por isso, vem a equipe denunciada no artigo 206 do CBJD. No relatório da equipe de arbitragem, o senhor presidente expôs exatamente as informações, tá? Que é só 50 minutos de atraso, não teve nenhuma outra normalidade na partida em comento, tá? Então, o relatório bem sucinto. Denúncia tempestiva, devidamente recebida pelo presidente desse tribunal. A equipe do Venceslau Braz possui antecedentes aqui. Isso até tira dúvida aqui, esse artigo aqui, né? Aqui consta 113. O artigo 113 ele não é aplicável, que é só um erro de digitação. Deve ser o 213. Deve ser o 213 e o terceiro. Dos autos 129 de 2023, sessão do dia 20/7 de 2023. A penada também nos autos 253 de 2023, sessão do dia 10/10, e foi penada em R$200 em concreto, por infração ao artigo 203, inciso 1, e também pena de R$250 por infração ao artigo 203, inciso 3 do CPJD. Deve sim ser somatório. Perfeito. Não havendo provas a ser produzir, o doutor Lucas Silvestre tem a palavra. De maneira bastante breve, o presente caso, a EPD Venceslau Braz atrasou o início da partida por 50 minutos. Aqui a gente traz muitas partidas que são atrasadas em 15, 20 minutos, mas nesse caso foram 50 minutos. Então, dessa maneira, ela afrontou o disposto no artigo 206 do CBJD. Então, de maneira sucinta, eu ratifico os termos da denúncia e requer-se a condenação da EPD visitante. Perfeito, doutor Lucas, obrigado. Doutor William, vamos. Senhor presidente, aqui então se resta realmente configurado aqui, a equipe não apresentou defesa escrita, não se fez representado no tribunal por qualquer advogado que fosse, não apresentou nem nada. Aí eu fico numa incógnita aqui. Naturalmente, a gente já tem um valor fixo por minuto, né? Mas aqui se trata de uma equipe do sub-15. Aí, se eu fizesse R$100 por minuto, seria R$5.000, que eu acho. Para a categoria, seria um valor exorbitante. Se eu aplicar R$25 por minuto, ainda assim dá R$1.250. Pois bem, vou dar uma sugestão aqui, espero não estar infringindo aqui, a Procuradoria também nos auxilia aí nesse sentido. A denúncia, ela vem pelo 206, né? Aí eu não conseguia, até o doutor William também poderia nos auxiliar, que, na verdade, no 206, ele fala, se o atraso for superior ao tempo previsto no regulamento de competição da respectiva modalidade, o infrator responderá pelas penas previstas do artigo 203. Então, a minha colocação seria esta, doutor. Ou seja, esse atraso, por exemplo, aqui que diz do parágrafo 1º do regulamento da competição. Esse atraso é dos 15 minutos de tolerância que temos ali?
Mas é que esses 15 minutos eles falam do policiamento e da ambulância. Mas há tolerância, né? Não, digo assim, é que no regulamento ele diz sobre essas duas situações. Para a equipe, eu não sei se teria uma tolerância de atraso, que poderia ser ultrapassada, caracterizando a boa, por exemplo. Mas o regulamento específico da competição aqui, no artigo 5º, deixa eu me ver aqui, esse aqui é o da... Eu verifiquei aqui. Eu acho que a gente agora Ele fala para a primeira partida. Né? tá dando uma sugestão aqui, eu acho que a gente tem que se atentar ao que está na denúncia, por mais que não tenha defesa, acho que era a Procuradoria aí que deveria requerer eventual aplicação do 203. Então, ele vem denunciado... No 206, parte do primeiro. Né? Isso, ele vem no 206 só, então acho que também para a gente não julgar de ofício aqui, vamos nos atentar ao que está na denúncia, certo? Aqui a penalidade, ela está prevista, né? E aí a denúncia vem só pelo 206. Então, aqui a denúncia não traz, tem um artigo do regulamento, não funciona nada, então acho que talvez até no que a gente adotou no julgamento passado, vamos seguir a denúncia. Se eventualmente poderia ser julgado, aí é uma falha da Procuradoria, se for o caso, né? Eu nem analisei isso, mas por cima eu entendo que talvez seria melhor a gente não ir além. Né? Senão aqui a gente vai condenar 206, aplicando 213 também. Ele não vem denunciado por isso. Não, é uma penalidade grave, né? Uma aplicação de outro artigo. Uma sugestão também, né? Minha pergunta, doutor William, só para nós... Se bem que na questão da multa não vai mudar muito também, né? Aqui não. É que daí que o 203 ele fala, deixar de disputar as da casa. A partir daí eles olham o que a gente faz com os fatos da partida. Seria a aplicação do parágrafo primeiro, seria muito prejudicial nesse momento. Eu acho que vamos seguir o 206, vamos jogar pelo 206. Eu entendi o que o doutor falou. É que a gente sempre, querendo ou não, sempre joga assim, né? Claro, 206 para o primeiro, então 206 para o primeiro, 206 cabe, 206 cabe. E se pelo menos tivesse a narrativa tática do 203, mas não tem, poderia ter faltado mencionar aí, nós tivéssemos, né, ultrapassou o período do regulamento, aquela coisa, né? Pode até faltar o artigo ali na denúncia. Fato tem que ter. Nesse caso não tem fato, então eu acho que a gente vamos só no 206. É bom ter um processualista aqui, né? Isso que é excelente. Então, cara, eu não consigo chegar no valor que eu entenda possível, porque daí assim. Então, doutor William, eu particularmente, eu nunca uso essa questão do minuto para fixar. Eu uso os antecedentes. Até porque pode acontecer situações assim que vai gerar uma certa desproporcionalidade. Uhum. E até ali está justificado na própria súmula que foi por causa do trânsito. Então, eu utilizaria como base até a última condenação da EPD ali, majorar, né? Mais que seja resistência específica, e ir nesse caminho. Eu acho que está muito bonzinho. Não acha, Lucas? Acho que tá. Mas eu também acredito. Esse aí é sub-15, né? sub-15. Daí fica complicado também por essa questão, né, do sub-15. Porque uma coisa foi nós julgarmos um EPD que se sentou num problema técnico e nem se dirigiu à sede, logicamente, da realização dos jogos, e a outra nós apenarmos, por exemplo, uma que, como eu disse, teve um problema que né, veio de longe até para jogar, para disputar a partida. Bom, atendendo a menção do Dr. Lucas aí, então, Dr. William. Vou sugerir, senhor presidente, multa de R$500. Perfeito, Dr. William. Perfeito. Fica R$10 por minuto.
Perfeito. Sei que é sub-15 e tudo mais, mas é o prejuízo que essa equipe trouxe para a partida, que os atletas estavam se preparando ali no evento, quase 1 hora de espera. A equipe não se preocupou em trazer defesa. Exatamente, poderia trazer, de repente, ali, justificar que Trazer teve um trazer garrafamento lá. Quantas equipes trazem que teve acidente ali, ele faz essa ponderação e ele sobe e tá? Porque ele, de fato, vai fazer o quê? Passar por cima do congestionamento? Não teria como. E também nós também temos que entender, por exemplo, que o fato dela descumprir o regulamento, ela também tem que ser um pouco dirigente de prever que, de repente, pode ter algum problema no meio da estrada. Vamos sair. Sem falar. Nós aí, como diz, vivemos sempre no fio da navalha, a gente diz, vou sair 1 hora antes aí, demora 1 hora para chegar, tal, tem 1 hora a mais aí do lambuja, não é? Então, entendo, acho que a sua colocação foi boa, doutor Lucas, parabéns aí pela colocação aí, nos esclareceu bem, porque o meu ponto era, por exemplo, de um apenamento em viabilizar a IPB, né? Sim, essa é a principal promoção que nós temos que ter também. Não é só apenar, essa desse não vai prejudicar a equipe, né? Exatamente, perfeito. Doutor Lucas? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator? Pois bem, eu faço aí as palavras do relator, eu acompanho também o relator na integralidade do voto. Campeonato Paranaense, Autos 23 2024, base sub-15, jogo entre a PAF por Cismed e Venceslau Brás Futsal, partida realizada em 15/3/2024. Denunciado Venceslau Brás Futsal por infração do artigo 206 do CBJD, fica condenado a pena de R$500 em concreto. Esse é o resultado que eu proclamo, por unanimidade de votos. Dando sequência, Autos 25, 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-11, denunciado NB Futebol Clube, relatoria, doutor Lucas? Doutor Lucas, temos interessados? Não? Com a relatoria, tem a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Então, conforme mencionado, trata-se dos Autos 25, 2024, Campeonato Paranaense, categorias de base sub-11 masculino, partida entre NB Futebol Clube e Associação Esportiva Guaracuba, ocorrida no dia 23 de março de 2024. A Procuradoria oferece denúncia em face do NB Futebol Clube, EPD mandante, posto que, segundo a súmula da partida, que relatou que a súmula foi confeccionada à mão devido à falta de impressora, ou não estar funcionando a impressora, infringiu o artigo 15, parágrafo 1º, inciso G, que diz: em todas as fases classificatórias, exceto a fase final, serão exigidos os encargos a seguir. A equipe sede deverá cumprir os seguintes encargos. Inciso G, computador por internet e impressora, que deverão ficar na mesa do anotador, pois esse ano de 2024 todas as súmulas serão online. Então, nesse sentido, a EPD vem denunciada por infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. A súmula da partida foi bastante sucinta, né? Relato que a súmula da partida foi confeccionada à mão devido à impressora do local não estar funcionando. A denúncia é tempestiva. A EPD denunciada possui incidência específica. Nos autos 341/2023 foi aplicada a pena de R$100, e nos autos 361/2023 foi aplicada a advertência. Não sei se teve uma questão de ordem cronológica aqui, mas esse seria o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Passando a palavra, doutor Silvestre. Senhor presidente, nobre relator,
O presente caso, a gente nota que a EPD NB Futebol Clube descumpriu especificamente o regulamento da competição, pois apesar de ter uma impressora no local da partida, essa não estava funcionando no momento que necessitou do equipamento, né? Prejudicando, assim, o trabalho do anotador, da equipe de arbitragem, tendo eles que se organizar para fazer de maneira manuscrita, né? Então, deste modo, eu ratifico ali os termos da denúncia e requer-se a condenação da EPD mandante NB Futebol Clube nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Vargas, Obrigado, senhor presidente. Voto pela condenação da EPD, nesse caso aqui, né, tá claro em súmula que o equipamento não funcionou, violou ali o regulamento. Considerando ali os antecedentes da EPD, eu voto pela aplicação da pena de multa de R$ 250 em concreto. Esse seria o voto. doutor William, sem divergência, eu também acompanho o relator. Autos 25/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-11, denunciado NB Futebol Clube, da IPD, por infração do artigo 191, inciso 3 do CBJD, fica condenado por unanimidade de votos a R$ 250 em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo. Autos 26/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, São Mateus Futsal e Pinhais Futsal. Denunciado São Mateus Futsal por infração do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Doutor Lucas Vargas, é com o senhor? Exatamente. Tem a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. Então, a denúncia é ofertada em face da IPD São Mateus Futsal, mandante, posto que, segundo a súmula da partida, não foi tocado o hino nacional. Até havia o equipamento de som, porém, durante o protocolo não funcionou. Nesse sentido, a EPD descumpriu o regulamento específico da competição, no artigo 33, que diz, de acordo com a lei estadual número 15.570 de 2007, os clubes serão obrigados a disporem em seus ginásios de um sistema de som para execução do hino do Paraná, hino nacional e hino da FIFA antes do início de cada jogo. Quando permitido pelas autoridades governamentais e sanitárias, a execução poderá também ser ao vivo com a presença de uma banda. Nesse sentido, a EPD é denunciada por infração também ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. A súmula da partida traz exatamente isso que já foi transcrito e lido na denúncia. A denúncia é tempestiva. A EPD denunciada possui uma reincidência específica nos autos, por condenação nos autos 97/2023, que foi aplicada uma multa de R$ 300 pela primeira comissão extraordinária. Esse seria o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Doutor Silvestre, por gentileza, tem a palavra. Doutor Silvestre, De maneira bastante breve, eu só vou ratificar os termos da denúncia e destacando ali que a EPD mandante denunciada, ela, na verdade, não é mandante, né? Acho que é visitante nesse caso. Ela é reincidente especificamente nesse artigo. Então, requer-se também a condenação da EPD. obrigado, doutor Lucas Silvestre. Doutor Lucas Vargas, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, eu voto pela condenação da EPD. Contudo, em relação ao apenamento aqui, por mais que haja uma reincidência específica, eu não vou tomar como base essa pena que foi aplicada, né, nessa primeira condenação, que foi de R$ 300. Porque nesse caso aqui, né, consta na súmula que o equipamento não funcionou, mas havia, até dá a entender que durante o protocolo ele não funcionou. Então, até dá a entender que talvez estava funcionando no momento anterior, mas houve esse problema durante o protocolo. Então, de certa forma, eu entendo que, apesar de ser possível um problema técnico, é responsabilidade da EPD diligenciar para que esse tipo de coisa não ocorra. Mas, por outro lado, justamente
Por ser um problema técnico, eu voto pela aplicação da pena de R$ 100 em concreto. Seria o meu voto. Doutor William. Também acompanha o voto do relator. Autos 26/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, jogo São Mateus Futsal, Pinhais Futsal, denunciado São Mateus Futsal por infração do artigo 191, inciso 3 do CDJD, fica condenado à pena pecuniária de R$ 100 em concreto por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Doutor Lucas Vargas, também os autos 27/2024, é sua relatoria. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, os autos 27/2024, ele tem conexão ali com os autos 25, né? Porque a partida é entre o Santa Mônica Clube de Campo e o Hope Internacional, só que a EPD denunciada é a NB Futebol Clube, né? Porque ela era patrocinadora do Grupo A e deixou de dar cumprimento, como era devido, ao regulamento específico da competição, uma vez que não providenciou impressora para a equipe de arbitragem, em dissonância com o artigo 15, parágrafo 1º, inciso G do regulamento específico. Em razão disso, ela vem denunciada novamente no módulo inciso 3, que a súmula traz também, relata que a súmula foi confeccionada à mão devido à impressora do local não está funcionando. A denúncia tempestiva, a IPD possui antecedentes. Aqui, considerando, né, que também se deu aqui no mesmo dia, eu vou votar pela condenação novamente, só que com a mesma multa dos autos de R$ 5.250 em concreto. Já está, já. Mas só, antes do vosso voto, temos a manifestação da Procuradoria. Por gentileza, doutor Lucas Silvestre. Obrigado, senhor presidente. Até ia falar no momento ali que a gente estava jogando 25 para já jogar junto ali, né? Mas como deixamos de verificar essa situação, eu só vou ratificar os termos da denúncia e já passo a palavra para o relator. Ratifica, né? Então, eu vou revelar meu voto aqui, vou ratificar o voto ali pela mesma penalidade aplicada nos autos 25, por R$ 250, tendo em vista que foi no mesmo dia ali que a equipe não providenciou o equipamento necessário. Perfeito, doutor Lucas. Doutor William. Também acompanho o relator. Autos 27/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-13, Santa Mônica Clube de Campo e Hope Internacional. Denunciado NB Futebol Clube por infração no artigo 191, inciso 3 do CDJB, por unanimidade de votos, fica condenado a pena pecuniária de R$ 250 em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo. Pois bem, senhores, considerando que cumprimos o objetivo de vencer esse edital na noite de hoje, parabenizo aí o doutor Lucas Silvestre aí pela participação, brilhante participação, doutor Lucas Vargas também, doutor William, doutora Ana, parabéns a todos e declaro encerrada a sessão. Obrigado aí.